Grande Nilton Cruz. Aê, que honra! Que honra! Tá, tá até, olha, tá até mais bonito, viu? Rapaz, as mulheres estão falando isso também. Meu querido, primeiramente eu quero te agradecer, tá? Pelo carinho de aceitar o nosso convite para bater esse papo. Também quero agradecer aos amigos que estão entrando aí, quero dar um salve. É, deixar primeiramente à vontade para você saudar sempre o pessoal que chega aí falando contigo. Não tem problema em parar o raciocínio e saudar, não, porque é instantâneo. Às vezes o Tranquilo. cara entra para dar um alô, e às vezes a gente sabe essa dinâmica de live, o cara só entra para dar um alô, aí pode saudar. Até porque a gente precisa estar sempre dando moral para os nossos amigos, né? Sim. Nilton, eu gosto de iniciar o bate-papo sempre pedindo para o amigo convidado falar um pouquinho da própria vida, né? Porque deixa mais dinâmico o papo, né? Inicia-se falando do que levou a pessoa a trilhar o caminho que está hoje, né? Então, assim, sempre é importante a gente saber, até quem é mais próximo, às vezes não sabe de algumas coisas, a gente conhecer um pouquinho sobre sua vida. Primeiro, o que levou a você ser hoje, escolher ser um empresário para entrar. O sucesso é com trabalho, mas o que levou você mirar o caminho de empresariado e na profissão de administrador que você escolher na faculdade, fazer uma faculdade de administração. Então, dá uma palhinha para a gente aí. Eu primeiro quero dar uma boa noite aos nossos ouvintes. Já vi que a primeira pessoa que sintonizou foi Rosângela Leite. Parabéns, Rosângela. Rosângela. Luciana Anunciação, o irmão do nosso querido Fera. Everaldo, nosso ex-presidente do PT, excepcional, vereador em Itabuna, um político extremamente importante para nós, que dá a direção para a gente. Verdade. Então tem Verdade. Danilo, meu amigo Danilo, do BNB. Se você está Ah, sintonizando aqui na nossa conversa aqui, eu fico contente, porque demonstra que a gente tem algo mais para ser dito e tem uma interface, uma interlocução com essas pessoas e com outros que vão surgindo aqui. Eu vou falando. Eu queria te pedir essa permissão sim, sim. para ir falando e agradecendo por estar dando esse nosso feedback aqui com essas Sim, pessoas. sim. Então, Fique à respondendo... vontade, a casa é sua. Então, muito obrigado a todos vocês pela confiança e por estarmos juntos. Eu sei que esse negócio de live, né, tá todo mundo fazendo, esses cantores famosos, só que os cantores fazem estão ganhando muito dinheiro nessas lives. É verdade. Não é? Muito dinheiro. Não é o nosso caso aqui, é o contrário. A gente Não. quer mostrar para as pessoas, para a população, um projeto, uma ideia e ter essa reciprocidade. Inclusive, a gente vai ouvir aqui Sim, alguns sim. comentários, a gente vai falando aqui ao longo do tempo. Sim, sim. E eu quero primeiro te agradecer. Você não sabe, não sei se você sabe, mas eu tenho escutado suas lives. Como eu não consigo ouvir ao vivo, depois eu vou lá no grupo e na gravação e vou para o trabalho. Quando eu vou para o trabalho, eu boto para escutando. Você tem Que tá de bom. parabéns, tá de parabéns. Que bom. Tô aprendendo. Eu sei que nós temos um projeto aí para vereador, né? Verdade. Para vereador, vocês sabem, os nossos ouvintes estão ouvindo aí. Vocês Sim. sabem que ele é nosso pré-candidato a vereador e eu faço fé de que a gente consiga êxito. Mas, resumindo, respondendo a sua pergunta, nada acontece por acaso. Eu tenho essa ideia que nada acontece por acaso. Verdade. Quem constrói o futuro é você mesmo. Vão existir barreiras, dificuldades, tropeços, desilusões, desestímulo, pessoa dizendo que você tal, que não deve ir em frente. Então, mas você é que tem a energia, tem que estar dentro de você. Você tem que criar o seu foco, você tem que ter determinação, você tem que ter objetivo. Quando você cria essas Sim, sim. situações, a caminhada fica mais fácil. Os tropeços, Verdade. tudo é um aprendizado na vida. A vida é um eterno aprendizado. Então, Verdade. desde cedo, muito cedo, como eu venho de família humilde, meu pai era funcionário público da SUCAM, da Ministério da Pô, legal. Saúde, Ministério da Saúde. Minha mãe cuidou da gente, dos filhos. Minha mãe teve 10 Eu tenho filhos. até um tio que o senhor conhece, lá da Ah, Sucan. Tio Devegisto. quem? Tio Devegisto. Ele é Sim. da Sucan, funcionário antigo. Então, é amigo de meu pai. Meu tio É, também era da verdade. SUCAM, tio Edésio, que já partiu. Meu pai também já partiu, infelizmente. Mas então, eu sempre pensei o seguinte, que para você crescer na vida, quando você é pobre,
tem um caminho que é o mais fácil, que é a educação, estudar. Estudar. Verdade. Só que o pobre, ele não tem condição só de estudar. Então a gente tem que trabalhar e estudar. E minha vida, desde pequeno, desde muito pequeno, sempre foi trabalhar e estudar. Na escola que eu estudei, que foi ali no Colégio do Ceará, ali que fica ali do lado do Colégio Estadual, meu primeiro grau não, o primário, né? Primário, antigamente era primário. É o primário. Eu vendia pipoca lá. Eu vendia pipoca nesse lugar. E estudava, estudava de manhã e vendia pipoca à tarde, nesse colégio. Isso eu tinha... Quando é? Você tem quarta série, você tem o quê? 8 anos? 7, 8 anos, 9 anos de idade, por aí, né? Então eu sempre trabalhei e sempre estudei. Mas o meu foco sempre foi o seguinte: estude, porque as oportunidades vão aparecer. Sim. Cultura, né? A cultura não tem preço. Você tem outras oportunidades. Casar com uma mulher rica, que for o seu caso, por exemplo, né? Acertar na loteria, ou estudar. Verdade. Eu sacrifiquei aquela vida que meus amigos tinham. Tá aí o Carlos Alberto entrando agora, gente boa. Obrigado, Carlos, pela atenção. Grande abraço. Eu sempre tive aquela coisa de sacrificar a minha hora de lazer. Beto Dias, você sabe que é o nosso cantor, compositor, faz os jingles. Nosso artista. Artista, é meu amigo, meu brother, irmão, da minha família. É um cara nota 10, Beto Dias. Fera. Então, eu sacrifiquei meus momentos de lazer, que meus amigos tinham, para estudar. Eu sempre estudei. Sim. Sempre fui. Meus professores, alguns podem estar ouvindo aí, sempre fui um dos melhores alunos da escola. No terceiro trimestre do colégio, sim, eu já tinha passado em 70% das matérias. Então, já tinha passado. Não precisava fazer nem um quarto trimestre, porque eu já tinha passado. Eu sempre me dediquei muito ao estudo. Sempre me esforcei muito, porque eu achava que esse era um caminho para a gente evoluir. Meus pais não tinham muita condição, então eu achava que esse era o caminho. E, graças a Deus, deu certo e a gente criou essa condição de empreendedorismo. Só para iniciar, mas eu vou esperar a sua próxima pergunta. Sim. Veja só, nesse processo de escolha de caminho que você trilhou, o que te chamou a atenção para você, no estudo, concluindo o segundo grau, você direcionasse para fazer uma faculdade como você escolheu a administração? O que te levou a isso, a administração? Quando eu tinha 13 anos, aproximadamente, tem uma pessoa em Ilhéus que já faleceu, que eu tenho muito carinho. Givaldo está aqui, Givaldo Correia. Tenho muito carinho. Professora, Eduardo também, professor, está aqui. Grande fera. Eu tenho muito carinho. Dona Adriana Freitas, a mãe de Hermano Freitas. Lênin, muito obrigado, Lênin. Ela que me apresentou na Jomap, na época. Jomap era uma empresa aqui em Ilhéus de refrigeração. A família Zugaib. E eu entrei nessa idade como balconista, para limpar lá a rua. Givaldo, meu amigo Givaldo Corrêa está aqui com a gente. Danilo. Então, eu entrei como balconista nessa época. Sim. A gente foi evoluindo e eu cheguei a gerente da loja. E eu entrei na faculdade, que era na época... Ô, Nilton, só um segundinho. Você foi longe agora, que a gente está sendo acompanhado pela amiga Ana de Santa Amaro da Purificação. Salve, Ana! Fica com Deus aí. Beijo. Muito obrigado aí pela confiança, pelo carinho. Nosso amigo Cláudio também na área aí. José. Grande José. Tá participando. Muito obrigado a todos vocês. Eu fico muito feliz, de coração. A Ana, olha aí, a Ana aí. Então, veja, eu já tinha essa coisa desde pequeno, como eu fui vender pipoca, a gente vendeu pão, vendeu picolé, aí passava troco. Você vai criando, né? Esse desejo, essa coisa para administração e Rapaz, não tem como não parar para falar. Dona querida Marta, nossa vereadora de Salvador. Um salve, Marta. Um salve. Muito obrigado. Faz um belo trabalho na nossa capital. Marta Rodrigues. Marta, obrigado, querida. Obrigado, hein? Nosso presidente Ednei, salve. Vê a gente aqui em Ilhéus. Nosso presidente aí. É isso aí. Ednei Mendonça. Ednei, amigo, presidente do PT, fez um excelente trabalho aí com a nossa chapa. Verdade.
para vereador, uma excepcional chapa para a gente trabalhar. Rapaz, uma das melhores, viu? Um número expressivo de vereadores. Parabéns, Adinei. Então, veja só, a gente tem que ter essa ideia. Na Sim, Jomap, sim. na Jomap, eu tive a oportunidade de ser gerente da Jomap. Pô, legal. Eu já estava aí com 16, 17 anos, já era gerente. E, então, eu fiz faculdade. A gente passou, eu, Ednei, o Oz, passamos na faculdade lá. Era FESP, a gente não podia pagar, mas a gente entrou naquele, tinha um programa de incentivo, de estímulo, que a gente tinha uma parte da faculdade paga. Então, eu consegui 70%. Eu só pagava 30%. Pô, legal. Que era FESP, que era particular, né? E a gente foi aí que nós começamos. Passei para administração, gosto da profissão, adoro administração. Fiz várias pós-graduações, várias na área de pós-graduação, em administração e finanças e na área de recursos humanos. Massa. Tenho vários títulos de pós-graduação. Eu fiz mestrado pela Fundação Getúlio Vargas em administração legal. e gestão empresarial. Então você é mestre, né? Fiz gestão. O título é mestre. Fiz inglês nos Estados Unidos. Estudei nos Estados Unidos, em Ohio, na cidade de Cincinnati. Então a gente procurou se aperfeiçoar. Tá aí Dino, meu amigo Dino. A gente procurou se aperfeiçoar para poder, nesse momento, a gente poder contribuir com conhecimento. Porque sim. Você que é um cara estudioso, olha aí quem está aí. Carmelita. Sou Carmelita. Carmé, Carmé, feliz aí por você. 30 mil votos, quase 30 mil votos na eleição. Rapaz, tá na história de Ilhéus. Tá na história de Ilhéus, a mulher mais votada da história de Ilhéus. Nossa última vereadora. Excelente mandato. Então, Carmelita, muito obrigado, querida. Minha comadre, eu sou padrinho da filha dela, de Gabriela. Pô, legal. Então, eu me preparei. Eu fui convidado várias vezes para ser candidato a prefeito de Ilhéus, mas eu nunca tive muita essa coisa da política. Eu sempre fiquei atrás dos bastidores. Sim. Mas você fica... Eu sou apaixonado por... Vou dizer, não sou puxa-saco, que eu não gosto de puxa-saco, não. Mas eu sou tem até um salve aí que te mandaram, ó. Te mandaram um salve aí. O Fernandes mandou um salve para você aí. A educação é o que transforma as pessoas e o mundo. Por saber que a educação é o que transforma as pessoas e o mundo. Perfeito. A educação transforma as pessoas e o mundo. E gera oportunidades. Verdade. O conhecimento você não compra, você adquire. Né? Então, o conhecimento é isso aí. Você está sempre... Não existe limite para o conhecimento. Não tem o máximo do conhecimento. Quanto mais você sabe, mais você descobre que sabe pouco. Então, o conhecimento é eterno. Mas, agora até você estava falando da minha... Eu sou apaixonado... Sim, aquele momento G. O momento G que você... Então, eu sou apaixonado... Jacques Wagner, para mim, é uma referência. Seja como cidadão, seja como político, seja como gestor. Jacques Wagner. Rosenberg Pinto, deputado federal, líder do governo, é uma referência para mim. É uma pessoa... Grande líder. Admiro muito, aprendo muito com ele. Está sempre comigo, é meu compadre. Tive a oportunidade, que poucos têm na vida, ou vão ter na vida, de ter em minha casa, em momentos diferentes, que foi José Disseu. Quem é que não conhece José Disseu? O homem que era a cabeça, o cérebro do PT no Brasil. Essas revoluções todas que foram feitas no Brasil. Flávia Ribeiro, obrigado, querida. Então, sempre... Um abraço, Flávia. Eu tenho uma referência. O governador Rui Costa tem 85%, Cleide, olá, querida, bem-vinda. O governador Rui Costa tem 85% da aprovação da Bahia. Teve 75% dos votos. Então, é um cara também, para mim, que serve como exemplo. Ou seja, você pode fazer uma gestão responsável, séria, e que faça mais e melhor para quem mais precisa. Está aí o exemplo de Rui Costa aqui em Ilhéus. Verdade. Tem exemplo verdade. Ô, Nilton, a gente conhece esse Nilton empresário, aquele cara dinâmico que chegou e conquistou, digamos, seu espaço cresceu. Mas eu acho que você, até chegar onde chegou, você passou por dificuldades. Você teve momentos que parou para refletir seu caminho. Fale um pouquinho sobre essa dinâmica, porque muita gente agora com essa pandemia, principalmente do ramo empresarial, que você faz parte, está agora com dificuldade, né? Mas essa pessoa, você pode ser inspiração para essa pessoa
dar a volta por cima, continuar no trabalho, continuar na dedicação, e assim que a gente superar a parte da pandemia, a pessoa também seguir o seu exemplo de lutas que você teve na sua vida. Fale um pouco Perfeito. pra gente. Perfeito. Olha, eu não conheço nenhum empresário, nem aqui, nem em outro lugar do mundo, que não tenha tido em algum momento dificuldades. Todos Verdade, têm verdade. algum tipo de dificuldade. Seja de mercado, seja de político, de mudança política, de gestão no país, seja de tendência, seja de falta de inovação. Você sabe que existem várias marcas que desapareceram no mundo. Por quê? Porque não Verdade. inovou, não acompanhou. O que a gente sabe é o seguinte, que nas dificuldades, é que lá estão as oportunidades. Depende Verdade. da forma que você olha. Porque quando vem a dificuldade e você desanima, e você retrai, e você foge do problema, não é o melhor caminho. Aí o Luiz está aí. Luiz, muito obrigado, Luiz. Luiz Brasil. Grande Luiz. Não é o melhor caminho. Você tem que ter calma, Sim. refletir, estudar, se consultar com um especialista e montar um plano de gestão. Você tem que ter um planejamento. É que eu acho que não tem Ilhéus. Ilhéus não tem um planejamento. As coisas são feitas como de um dia para o outro, vai fazendo, vai fazendo, vai acontecendo. Não. Eu acredito, eu sou administrador de empresas, que tudo Sim. tem que ter um planejamento prévio. E planejamento Verdade. prévio não é de sua cabeça. Você tem que ter uma equipe que trabalha em cima disso. Você tem que fazer consultoria. Você tem que fazer comparativo. Por que dá certo em Conquista e não dá em Ilhéus? Por que dá certo em Salvador e não dá em Ilhéus? Vamos dar um exemplo aqui. Eu não tenho nenhum problema de dizer sobre isso. Milena, muito obrigado, Sim. Milena. Eu não vejo nenhum exemplo de falar sobre isso, sobre a gestão de Assemineto em Salvador. Sim. Excelente gestão de Assemineto em Salvador. E agora, ele que teve juízo, que se uniu ao governador Rui Costa para salvar vidas. Verdade. A economia, meu amigo, a gente vai recuperar no futuro. Vida, você não recupera. Não recupera. Verdade. E quem perde um membro da família tem uma dor para sempre. Economia a gente recupera. A gente cai hoje, levanta amanhã, a gente vai se virando e tal. Mas uma vida humana não tem preço. E o que esses dois políticos fizeram de deixar de lado sigla partidária, diferença partidária, ideológica, você falou sobre isso. Isso é importante. Numa live sua, com o professor, você comentou sobre isso, que isso é um avanço. Sim. Você pensar Verdade. que vidas humanas são importantes e você não conta em número. Cada vida é uma vida importante, é um pai, é um filho, um irmão e tal. E tudo isso, o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador uniram com esse propósito. É um exemplo. Saudar a nossa amiga Bernadette, que entrou aí, viu? A grande companheira que vai ser candidata pelo PSOL, viu? Grande Bernadette. O marido grande dela, amiga. amigo. Eles são meus amigos. Eu estive lá em Banco do Pedro, lá na fazenda deles, da associação. Gente boa, Valmir é um cara nota 10, um cabeça, um cérebro. Moacir, você é um cérebro excepcional. Você conversa com ele, é um enriquecimento. Moacir, Ave Maria. ela é simpaticíssima, extremamente inteligente. Não é à toa que Moacir casou com ela. Acho que Moacir foi que ganhou, viu? A escolha foi Moacir que ganhou. Bernadette, muito obrigado, querida. Ô, Nilton, eu estou até com uma camisa em homenagem, a sua homenagem, porque você é um empresário que representa o cacau regional em vários lugares do Brasil. Eu já tive a experiência de estar em uma feira em São Paulo e falarem de você. Nesse momento de pandemia, de dificuldade para o empresário do ramo de cacau, fale um pouquinho sobre isso, que tem muitos companheiros nossos que estão nos acompanhando aqui, outros vão ouvir você depois. Então é importante a gente saber que vai estar registrado. Assim como você já falou que já ouviu as lives do passado, muita gente acompanha, viu? Certo. Muita gente acompanha. Olha, estou vendo aqui uma afirmação. Você Eduardo. grava aí para a gente falar daqui a pouquinho e depois responder. Tá certo. Ele falou do planejamento, né? Essa coisa do planejamento, que tem a ver até com o que você vai falar agora, sobre o produtor. Olha, Ilhéus, eu já falei antes, Ilhéus já foi a cidade maior produtora de cacau do mundo. Ilhéus. Em 86, nós produzimos 6 milhões e 600 mil sacas de cacau. Para você ter ideia, se você corrigir o preço de cacau da década de 70 para hoje, uma arroba
estaria em torno de 850 a 900 reais, uma arroba de cacau. Daí você pode imaginar que o cara que produzia 100, 200 arrobas, 400 arrobas, era um homem rico. Porque com 100 arroba de cacau, você chegava numa concessionária de veículos e tirava um carro novo, com 100 arrobas de cacau. Então, é uma cidade que a gente tinha no Brasil, a história, você tem muito cacau, o cacau virou referência a dinheiro, era como se fosse dinheiro. Mas isso faz parte do passado. Ilhéus hoje produz em torno de 2 milhões e 800 mil sacas de cacau, o Pará subindo verticalmente. Gilson Nascimento, obrigado, amigo Gilson. Você... Grande amigo, ele faz um excelente trabalho na frente da Sutran, viu? Sim, Gilson, um cara muito querido. Sim. Inclusive, já teve na direção do Detran lá em Itabuna. Um cara inteligentíssimo, muito, muito bom mesmo. Então, eu conversei com ele mais cedo hoje. Legal. E ele tem um cara que é fã dele, que é Rosenberg Pinto, muito fã do trabalho dele, da seriedade aí é fera. Que ele produz, e uma experiência de muitos anos nessa área de trânsito aí. Um policial exemplar. Amigo, prazer, muito bom ser seu amigo. Então, Ilhéus foi essa referência, não é mais. A gente sai de uma... A queda de receita é assustadora. O ano retrasado, o ano passado, foi cerca de 600 milhões a queda de receita. Agora, se a gente ficar preso ao passado, se a gente ficar se lamentando o tempo todo, não pode ter lamentação. Você tem que assimilar o que ocorreu e buscar novas oportunidades. O que está faltando muito na nossa região já aconteceu em outros momentos, em outros lugares. Você tem a questão no café, da ferrugem do café, você teve na laranja, o bicho lá da laranja, e outros na soja, no algodão, no cacau tem a vassoura de bruxo, que é a AIDS do cacau. Não tem cura no mundo, não existe cura. E só tem aqui na América do Sul. O que a gente tem que entender, que nós temos aqui, nessa nossa região, várias faculdades, várias universidades. Aqui é uma região do saber. A gente não pode estar fazendo experimento, porque as universidades estão aí, as escolas técnicas, que podem apresentar para a região e para as prefeituras uma nova oportunidade de negócio. Porque não adianta, Jefferson, você produzir algo e não ter para quem vender. Não pode. Verdade. Por exemplo, aqui em Ilhéus, por exemplo. Olha, o micro e o pequeno empresário daqui no Brasil corresponde a 30% do PIB no Brasil. 30% do PIB é de micro e pequeno empresário. E essas pessoas é que mais empregam. As grandes empresas, elas são todas automatizadas, informatizadas, elas empregam pouca mão de obra. O micro e pequeno empresário, e até o médio, é que gera muitos empregos. Então, eles são responsáveis por 30% do PIB. Agora a gente pergunta, quais são os incentivos reais? Porque uma coisa é falar, ir para a imprensa e falar, que esse governo deu para esse segmento. Não chega. Marquinhos mandou um salve aí, viu? Marquinhos é pré-candidato a vereador também, viu? Marquinhos, um salve, Marquinhos. Quem? Marquinhos? Marquinhos mandou um salve, Ô, Marquinhos, fala, amigo. É pré-candidato. Nossa família está aumentando. Com certeza. Então, um agradecimento à nossa querida Dean, esposa do nosso querido amigo Cacá. Um forte abraço, viu? Eu sou muito amigo de Cacá, viu? Dean também é amiga e irmã. Deixa eu dizer para ela aí, eu também, nós estamos falando aqui, uma live, eu também gosto muito de Cacá, acho ele um homem sério, sério, um bom pai de família, um bom amigo, um bom empresário, viu? Eu sou amigo, independente dessa questão partidária, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cacá, boa noite para você, amigo. Muito obrigado por sua esposa estar aqui com a gente. Então, o que a gente tem que pensar é como esses créditos chegarem até o micro e pequeno empresário. Porque eles não estão conseguindo sobreviver sem acesso à linha de crédito subsidiada e com carência. Porque o governo fala assim, não, vai estar disponível. Não está disponível, porque ele não consegue chegar ao banco e tomar esses recursos. Agora... Ô, Nilton, é justamente isso. Desculpa eu te interromper, mas eu queria saber de você. Eu tenho ouvido, eu sou um leigo no assunto, né, de empresa, até porque eu sou peão e não conheço muito dessa coisa de empresa. Eu pergunto a você, qual a dificuldade que o pequeno empresário, o microempresário tem de captar esse recurso que o governo diz que está disponível? Eu queria entender isso aí. Olha, ele diz que está disponível no papel. Porque, primeiro, esse pequeno e microempresário ele tem que acessar o banco. E tem uma dificuldade. Você sabe que hoje, os funcionários
Quem mais teve demissão nas últimas décadas, quem mais perdeu vaga de emprego, foram os bancários. Hoje tem um Sim. terço. A população cresceu para 210 milhões de habitantes e hoje tem um terço de funcionários em bancos. Ah, Quero Nilton, saudar o nosso amigo Antônio Carlos aí, que Antônio entrou aí. Carlos, Grande liderança, Antônio Carlos, do amém. PSB, um cara show de bola. Obrigado, bem-vindo, amigo. Então, informatizou, tudo bem, mas tem alguns serviços que precisam do contato humano. Você precisa orientar o empresário, receber o empresário e fazer a orientação de como ele tem acesso ao recurso. E a primeira coisa que se pede ao empresário é garantias. O cara é pequenininho, ele não tem Sim. garantia para dar. Ele não tem garantia para dar. Então, precisa que o recurso seja direcionado de forma que efetivamente seja possível ele tomar. Agora, o banco criou agora, essa semana, o banco criou... Fala em Carlos, entrou aí um doutor aí que é retado, viu? Quem é? Doutor Zé Carlos. Meu amigo Zé Carlos? Entrou aí, tá aí na área nos ouvindo. Zé Carlos. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Zé Carlos. Tem que falar sobre o Zé Carlos. Zé Carlos é meu irmão. Se eu chorar, ele chora. Se eu chorar, ele chora, Zé Carlos. Zé Carlos é um médico, como era antigamente, excepcional. Porque ele não está preocupado com o financeiro, com a condição financeira do paciente. Nada. Se ele tiver que ir no morro, se ele tiver que ir no rico, no pobre, no favelado, ele vai e atende com carinho. E o objetivo não é recurso financeiro. Ele quer o bem-estar dessas pessoas. E eu sou prova disso, eu sei que tudo que eu estou dizendo. Não estou aqui puxando sardinha para o doutor Zé Carlos, não. Ele é um médico exemplar que deveria ser seguido por todos. Você faz uma promessa, a vida está em primeiro lugar. Não é o recurso financeiro. E Zé Carlos tem essa ação. Zé Carlos, meu amigo. Verdade. Você é meu amigo, viu? Obrigado. Verdade. Meu irmão. Então, essas pessoas precisam ter acesso a essa linha de crédito porque eles precisam manter os empregos. E outra coisa, o micro e pequeno empresário é que estão nos bairros, não são as grandes empresas. O mercadinho, né? Sim. A vendinha, o bar e outros serviços que tem lá no bairro, aquele pequeno comércio que vende a lojinha lá que vende roupa. Esses são os pequenos empresários. Esses pequenos, eles têm que ter atenção do governo. E não estão tendo atenção do governo, nem desse nem de nenhum. Eles abriram agora a linha de crédito, 2 bilhões de reais, dizendo o seguinte, não, Nilton, que é o empresário maior, Nilton toma o dinheiro, dá as garantias e repassa para o micro e pequeno empresário. Porque o governo não está aceitando, correr risco. Todo negócio tem risco. Entrou meu filho aí, Matheus, doutor Matheus, advogado. Grande doutor Matheus. Meu orgulho. Um abraço, doutor. Daqui a pouco Bruno está entrando aí, também meu advogado. Eu tenho 4 filhos, 3 são advogados. Então eu já estou protegido, né? 3 são advogados. Você tem um amigo que entrou aí. Rubenilton. Entrou um amigo, Rubenilton. Um grande amigo querido. Sou fã, viu, Ruben? Faz um belíssimo trabalho, viu? Cara que tem um olhar social. A família está crescendo. Daqui a pouco não vai ter mais condição de entrar ninguém, pô, porque está enchendo, hein? Então... Mas essa minha dificuldade para me compreender justamente o porquê que o pequeno empresário não tem acesso a esse recurso que o governo e os bancos dizem que está disponível. O grande empresário, ele tem acesso. E o que falta nisso aí? O que poderia... É burocracia? É interesse? É incentivo? Olha, o Marquinhos fez aqui um comentário agora. Educação financeira. Sim. E como gerir, né, o seu comércio. Veja, o cara, às vezes, assim, ele perde o emprego, ele não tem oportunidade de negócio, ele não tem qualificação profissional, ele está numa certa idade. O que ele faz? Ele abre um negocinho. Porque ele não quer ficar, ele não quer ficar rico. Ele quer ter uma sustentação da família dele. Então não tem como ficar rico. Então ele tem limite nessa questão de gerência de negócio. Então, o Sebrae faz um excelente negócio. O Sebrae, ele ajuda o micro e pequeno empresário, ele monta os projetos, ele orienta, acompanha. É que, às vezes, as pessoas não têm a oportunidade de ter acesso, não é orientado. Por exemplo, em Ilhéus, nós podemos montar, a gente governando a nossa cidade, a gente pode montar em Ilhéus um banco de empreendedorismo, para que não precisa ele vir até você, o micro e pequeno empresário. A cidade pode destinar a equipe para ir até ele e orientar, e montar os projetos, e viabilizar o negócio dele. Porque a questão maior é o capital de giro. Você tem que comprar, tem que pagar o seu fornecedor. Você tem que, às vezes, vender a prazo. Então, precisa ter realmente uma educação financeira. E isso não é... As nossas escolas não prepara o nosso
o nosso aluno para ser um futuro empreendedor. Temos que mudar isso. Você tem que estudar para ser Ó, o Moacir na área aí, ó. Você falou dele, olha ele aí, ó. Moacir Pinho, grande irmão, amigo. Ô, amigo, falando de você, fui te visitar com toda saudade, viu? Nos convide que nós vamos lá te ver de novo. Muito obrigado aí pelo carinho, pela sua esposa estar acompanhando a gente aí, você agora. Feliz por você. Então, precisamos criar essa cultura que nós somos empreendedor. Nós temos hoje 27 milhões de desempregados, 26 milhões de desempregados no Brasil. Você viu lá? 26 milhões de desempregados no Brasil. Se você tem um trabalho onde você faz um tipo de treinamento e apresenta oportunidade para essas pessoas, para que ele abra os próprios negócios, aí você tem que ter uma linha de financiamento, com carência, Sim. com subsídio, para que ele possa empreender e voltar a pagar. Como o Lula criou o Sim. cartão. O Lula criou esse cartão. O Lula criou o cartão. Sim. Então a gente pode pensar em algo diferente no futuro, dessa linha, por exemplo. Porque um exemplo, quer ver um exemplo? Eu conversei com algumas Sim. pessoas, Cibele e Nery. Muito obrigado, querida. Cibele está assistindo a gente. Então, eu conversei com Um abraço, Cibele. Eu andei muito nos distritos de Ilhéus. Produzir mercadoria no distrito de Ilhéus, a agricultura familiar, é mais barato do que o frete que eles têm que pagar para trazer para vender na feira em Ilhéus. Temos que corrigir isso. E outra coisa, ele tem que vir para a cidade e saber onde ele vai expor sua mercadoria. Nós temos que criar na cidade de abastecimento uma área para agricultura familiar, só agricultura familiar, onde eles possam expor suas mercadorias e possam que as pessoas, o comprador, tenha lá um local com qualidade, com higiene, tudo arrumadinho, onde ele possa expor, ganhar o dinheiro dele e voltar. Isso vai estimular. Ilhéus, nós temos em Ilhéus 11 distritos, outros distritos, 49 vilas e povoados, e nós temos 84% da população morando na sede. Uma área agrícola, terras maravilhosas. Eu sou da roça. Minha origem, minha família, é toda chama-se Distrito do Couto e povoado do Rio do Engenho, né? Muita gente acha que Rio do Engenho é um distrito, mas na verdade é o povoado. Sim. E o que você está falando aí, eu acompanhei muito na minha infância, meus avós vindo da roça vender as baganazinhas, a banana, o coco, né? A farinha, naquela feira ali na Ponta da Pedra, da Princesa Isabel, né? E a feira foi minguando. Hoje ainda tem alguns guerreiros que ainda vêm vender, que é Pupu lá de Maria Jape, o pessoal de Cosme, ainda vem, mas praticamente desapareceu. O que pode ser feito para... Porque não deixa de ser um tipo de empresário, né? Empreendedor, não deixa de ser um empreendedor. Para melhorar a vida desse empreendedor, desse empresário. Olha, quero deixar um salve aqui, meu amigo Lúcio Mauro, grande amigo querido, entrou aí para nos... Muito obrigado, querido. Amém. Prestigiando a gente. Olha, a gente conversou com esse povo, que é o nosso povo, que é o povo que manda. Você é empregado, o gestor, o político é empregado do povo. Não é ele que manda para o povo. Ele não tem que fazer projeto para ele. Ele tem que fazer projeto para beneficiar o povo. O povo. Para beneficiar o povo. O que eles reclamam muito? É a logística. Você precisa ter estrada em condições para trafegar. Não dá para um caminhão, um carro ir até o local e não conseguir voltar. Porque as crateras que tem na estrada, lá dentro ele não consegue subir. Então, precisa, basicamente, Ilhéus tem quase 1.500 quilômetros de estradas vicinais. É um município, uma extensão territorial imensa, né? Está lá, depois de Uruçuca, depois de Itabuna, depois de Itajuípe, Quaraci. Então, Inema, né, velho? Então, assim... 90 quilômetros da sede. Eu acho que a primeira coisa é ter uma patrulha vamos criar uma Secretaria de Desenvolvimento Rural. Primeiro, criar uma Secretaria de Desenvolvimento Rural. É o primeiro ponto. Para que você crie as condições para ter patrulha mecânica, mas não é para passar uma vez a cada 5 anos, a cada 4 anos, não. É você ter uma programação durante o ano todo e não passar a patrulha mecânica no inverno. Não dá, pô. Você passa de manhã, amanhã já está tudo estragado de novo. Então, você tem uma programação responsável. Essa Secretaria de Desenvolvimento Rural, responsável, porque Ilhéus tem essa característica rural. O cacau ainda é nossa principal atividade rural. Como é que você não tem uma secretaria? Como é que você não tem uma área para cuidar dessa atividade? Como é que você não tem um profissional? Tem que ser um profissional da área, que conheça a área. Não pode ser um qualquer. Tem que ser uma pessoa que conheça da área e que apresente resultados efetivos. Porque a primeira coisa
A produção não é difícil, a produção. Você tem terra, você tem os conhecimentos, você produz. O problema é a logística e ter o dispor para vender. No caso, antigamente, a CEPLAC tinha um papel importante na região, né? Dar o apoio. Inclusive, nós temos alguns amigos em comum que são agrônomos, né, nessa área e davam o suporte técnico. Eu estava ouvindo uma live do nosso deputado Rosenberg, e ele falou de um programa de investimento para essa região rural. Esse programa do Estado, para chegar nesse pequeno agricultor lá na ponta, que está bem distante, como é que seria isso aí? Qual seria essa junção? Deixa eu te falar uma coisa. Através de concurso, no caso de curso de inscrição, de participação, até como Luciano falou aí, ó, do corporativismo, da presunção da agricultura familiar. Essa coisa. Veja cooperativismo, bem. Na verdade, é Paulo. Sabe o que acontece? O ser humano tende, isso é da natureza humana, a gente não pode negar, tende a culpar os outros pelos nossos fracassos. É difícil assimilar que fui eu que errei. Eu errei porque Jefferson não cumpriu a parte dele, Jefferson não errou, me deu informação errada. A gente tende a fazer esse tipo de desculpa. Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte. A primeira pergunta é o seguinte. O que é que a gestão municipal tem de projeto para esse segmento, para apresentar para as cadeias superiores, para o governo do Estado, para o governo federal, para buscar recurso, para buscar verba, apoio tecnológico, apoio mecânico. Mas cadê o projeto? O que você quer? Para fazer o quê? Para produzir o quê? Ilhéus precisa ter um programa voltado para a compra de produtores da agricultura familiar. Tem que ter. As escolas municipais deveriam ter sua refeição, sua merenda comprada da agricultura familiar e, se possível, produzindo em Ilhéus, produzindo na cidade. Vamos criar. Por que eu tenho que comprar coisas que vêm lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, será que seja? Se eu posso produzir aqui, quais são as condições que tem que ser criadas? Então, veja bem, voltando, tem que ter planejamento. Aí você tem que planejamento, coloca tudo isso em bojo. E aí você tem que conversar com o outro lado. Você tem que conversar com o produtor. Sim. Você tem que ver se ele está estimulado. Porque as pessoas hoje não querem morar no campo, né? Aqui em Ilhéus tem 84% da população morando no campo. Então as pessoas, por que não quer morar no campo? Porque não tem estrada, porque não tem posto de saúde, porque às vezes não tem energia, não tem água encanada, não tem internet. Tem que ter internet, todo mundo hoje está ligado, no mundo todo tem que ter internet. Qual é o programa que o governo municipal tem para que todos os distritos de Ilhéus tenham acesso à internet? Porque as pessoas querem ficar no campo com certo conforto. Você não pode deixar as estradas abandonadas, porque você isola uma comunidade. A relação que existe é através da estrada. Você não pode, você isola quando você não cuida das estradas. Então, veja. Nós temos uma visita aí ilustre aí, viu? Grande liderança, Tami Messias, grande liderança, viu? Tá. Um abraço à nossa querida Virgínia. Forte abraço também. Bem-vindos. Aí, Tami aí. Essa conexão dos programas que você citou com as ações individuais dos pequenos agricultores, ele traz uma coisa interessante para a cidade, né? Ele fortalece a economia local, e os nossos produtos, ele ganha uma valoração, né? Veja, olha só, você cria emprego e renda no local. Por que eu tenho que criar emprego em outro município, em outro estado, se eu posso criar aqui na minha região, com um monte de desempregado? As pessoas saem do campo. No campo, ele tem todas as condições de alimentos saudáveis, de acesso à energia mais barata, de acesso à água mais barata. Tem todos os incentivos para morar no campo. Por que ele vem para cá, morar numa favela e pagando aluguel, sem condições de ter acesso aos serviços básicos? Porque ele não tem oportunidade lá. Quando você cria um departamento, você cria uma secretaria que pensa, olha, eu tenho uma filha linda que puxou ao pai, chamado Hanna, acabou de entrar, 16 anos, militante do PT, Um abraço, Ana. Então está aqui ouvindo a proposta do pai dela para a cidade. Olha só, Érica. Nossa amiga Érica também. Érica Nabuco, um forte abraço. Irmã, amiga e irmã do coração. Obrigado, querida. Então,
Meu amigo Jefferson, veja bem, voltando a essa coisa do planejamento. Amigo, você tem que montar uma equipe. Eu tive com o governador Rui Costa na campanha, na campanha desse segundo mandato, lá em Floresta Azul, falando sobre isso. Não pode a região estar abandonada com o cacau. O cacau é nossa riqueza. O cacau foi que trouxe tudo isso que nós temos. O cacau sustentou Verdade. a Bahia. O cacau tinha 60% da receita, 70% da receita do estado era daqui da região do Cacaueira. O cacau criou Salvador, criou tudo. Então, precisa criar com seriedade um projeto de recuperação da lavoura cacaueira, mas não nos moldes anteriores. Não tem que estar se lamentando nisso. O produtor não tem que estar esperando incentivo fiscal, financiamento de banco, para ele conseguir sobreviver. Não. Agora tem que ser um negócio profissional. Áreas menores, com tecnologia, com acesso a linhas de crédito subsidiada a médio e longo prazo, mas também com tecnologia, com incentivo fiscal voltado para a melhor produtividade. Não dá para você ficar colhendo 15 arroz por hectare. Você acha que esse nicho do chocolate gourmet que está aí está sendo explorado por alguns segmentos, ele pode ser uma saída importante? Essa coisa do chocolate produzido aqui? Olha, não pode ser o único, porque não é fácil produzir esse cacau. É caro, né? Não é fácil. As pessoas pensam que é fácil, difícil. não é. Tem todo um trabalho a ser feito na hora do plantio, da colheita, a variedade do cacau, como você colhe, não pode ser nem muito maduro, nem muito verde, no ponto certo, aí tem que quebrar certinho, tem que levar lá para a barcaça, a secagem tem que ser no tempo certo, primeiro botar no coxo, depois tem a secar, olha, é todo não é fácil. Não é fácil. E não tem no mercado ainda grandes compradores aqui no Brasil. Lá fora tem. Lá fora você consegue um ágio, que é um preço acima da bolsa, em torno de 50% até 100%. Mas não é o caso aqui. Então, a gente pode até pensar assim, olha, a solução é o produtor produzir chocolate. Sim. Meu amigo, tudo bem, você vai produzir chocolate. Vai vender para quem? Em que condições? Você pode esperar? E quando vencer os 6 meses, você tem que recolher de volta o prazo. Você vai fazer o quê? Então, essas soluções mágicas é só para encher linguiça. Tem que ser a coisa séria. Entrou aí um grande amigo seu, viu? Um fã seu aí, ó, Matheus Feitosa. Sabe quem é, né? Sim. João Matheus. Um abraço, João. Agora, ô Nilton, talvez essa cultura como a gente tem natural de tomar um cafezinho, a gente até deu um golezinho no café. Se introduzisse aqui na cultura nossa, tomar um chocolatezinho como o inglês introduziu lá atrás, o chá de tarde, não melhoraria também, não contribuiria para a economia local? Olha, essa cultura é formação? Veja bem, quem consome chocolate não é o pobre, que é caro, infelizmente. Mesmo que nós temos aqui no Brasil, a lei no Brasil é que para se chamar de chocolate, tem que ter até 25% de produto derivado de cacau. Não é fácil. Sim. Quem consome chocolate é a classe média, média alta, e lá no sul e sudeste, na região mais nobre. Sim. Tá certo? É claro que isso é possível fazer. Lógico que isso é possível fazer. Tudo é possível fazer. Mas tem que fazer conta, porque no final a conta é o resultado financeiro. Se for um caso da prefeitura, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a conta, o lucro que ele tem que ter é o benefício social. Isso. Não é o lucro financeiro. Quando o Banco do Brasil lucrou o ano passado 18 bilhões de reais e pagou 3,4 bilhões de reais ao governo, devolveu ao governo federal, que é o maior acionista, por que o banco lucrou 18 bilhões de reais? De onde veio esse dinheiro? Explorando o cliente, explorando a agricultura familiar, explorando o comércio. Explorando como? Com taxas de juros incompatíveis com a inflação que está em torno de 3% ao ano. Então, nosso amigo Ed aí mandou um alô para você aí, ó. Ed Ferreira, grande Ed. Grande blogueiro. E amigo aí, gente boa. Olha, tem solução. Quando a gente fala, por exemplo, falou aí do cafezinho, tudo é possível. Mas o nosso clima quente também tem determinado momento que não combina. Então, eu acho que as ideias, como você falou bem, todas as ideias têm que ser colocadas no bojo
conversar com as pessoas, com o produtor, Sim, com os especialistas e com o consumidor. Você tem que combinar com quem sim, vai comprar. Então, tudo isso tem que ser colocado e discutido para se buscar para se buscar uma alternativa de negócio. Todas as ideias, toda e qualquer ideia, você não pode descartar. Por mais absurda que seja, você tem que receber a ideia e discutir. É importante, que às vezes o cara quer dar uma ideia e fica com vergonha. Não, mas essa ideia é minha. Não, você tem que dar a oportunidade dele falar. Porque essa ideia pode não ser boa agora, mas no futuro pode ser excepcional. Então, novamente, eu vou bater na tecla. Tem que ter planejamento prévio. E planejamento se faz com informação. Você tem que ir lá, se informar. Você tem que ter conhecimento. Você tem que pegar especialista. Você tem que discutir com a comunidade, com a sociedade e criar. Sempre terá uma saída. Para tudo. Sempre terá uma saída. Agora, tem que saber se o gestor está comprometido com a busca de solução. Se você, Ilhéus tem um potencial inigualável de turismo. sim. E nós Inclusive exploramos foi o que zero. Marquinhos falou aí. Hã? Marquinhos aí falou na estante aí sobre essa área do turismo. Ele deu uma provocada sobre a produção do turismo. Você pode até desenrolar um pouquinho sobre aí, o que você pensa sobre o turismo e na nossa cidade. Amigão, se você quer gerar emprego e renda rapidamente, esse é o caminho mais curto. Porque não precisa de muita especialidade para trabalhar nisso. Então, turismo. Nós temos 84 quilômetros de praia, lindíssima, as mais lindas do Brasil. Nós temos mata, nós temos rios, nós temos lagos e lagoas e cachoeiras. Nós temos aeroporto, que está conectado com os maiores estados do Brasil. Nós temos porto, boas rodovias, nós temos energia, nós temos água e nós temos, o que é mais importante, cérebro. Nós temos profissionais, porque nós temos universidades, nós temos faculdades Sim, aqui em Ilhéus de Itabuna, que joga todos os anos profissionais que estão aí precisando de oportunidade. Então, Ilhéus verdade. precisa estar inserida no calendário nacional de turismo. Nós temos que ter atividades aqui que não pode mudar para que se possa ter que entre no calendário nacional e as pessoas sabem que naquela data vai ter. Nós temos uma cultura riquíssima. A Você cultura... falou de festas, meio sem querer, você falou de datas, festas populares, né? Sim, festa popular. Nós já tivemos aqui a Garota Gabriela, tivemos chocolate, a Garota do Chocolate, a Feira de Chocolate, já tivemos parque de exposição, tivemos tanta coisa que funcionou, a cidade bombando. E uma coisa que a gente não pode, que a gente tem que trabalhar fortemente, é o turismo voltado para a cultura. Ilhéus tem uma cultura riquíssima. Quem está me ouvindo aí... Luciano deu até uma sugestão aí, turismo Hã? rural. Hã? Luciano falou aí, ó, de turismo rural, ele deu um Sim, feedback. sim. Mas a nossa cultura, turismo rural, Luciano, perfeito, perfeito. Mas a nossa cultura, que aqui em Ilhéus ninguém mais fala nada. A cultura é riquíssima. Verdade. Porque se você tirar Porto Seguro, Ilhéus é a cidade mais antiga do Brasil, junto com São Vicente e São Paulo. Ilhéus já foi a cidade mais desenvolvida economicamente do Brasil. Colônia. Ilhéus tem toda uma riqueza de história. E a gente não aprende na escola. A gente não sabe quem são nossos autores. Jorge Amado, que é uma referência para a gente mundialmente, que levou Ilhéus para o mundo, a gente explora muito pouco. Muito Eu vi pouco. você fazendo um bate-papo com o nosso amigo Romualdo, até Romualdo. convidei para ir. As políticas públicas nos últimos anos sobre a cultura, ela é uma saída para resolver vários problemas para o momento da pandemia, quando a pandemia estiver passando. Agora, nessa lei Aldir Blanc, né, foi introduzido um certo recurso. Agora, minha preocupação, como será que esse recurso vai chegar ao pequeno ator, artista, ao Olha, pequeno produtor? eu até conversei essa semana sobre isso, mas eu queria antes, para falar sobre a professora Enilda. Entrou aí agora. Sim, sim. Bem, Enilda, eu queria professora. fazer um comentáriozinho sobre a atenção dela especial que ela vem dando à PPI, através do Sim, sim. professor Osmar, presidente da PPI, a os profissionais que foram demitidos da Prefeitura de Ilhéus.
Veja bem, eu sou empresário há mais de 30 anos. Você tem que ter respeito pelas pessoas que trabalham com você. Eles complementam sua atividade. Você não tem atividade se não tiver o trabalhador. O trabalhador e o empresário não são inimigos, não são antagônicos. Eles formam uma equipe perfeita. Então, quando se faz o que fez com esses profissionais que estavam lá 25, 30 anos, lá na prefeitura, e joga para fora, sem nenhum respeito, sem nenhum cuidado, sem dar uma solução para o problema, isso não se faz. Isso é um desrespeito, principalmente ao ser humano. As pessoas têm família. Como é que você trabalha para mim? 25 anos, 30 anos, você trabalha para mim. E eu, de repente, digo o seguinte, ó, você está errado, não quero você aqui mais não, manda embora. Como é isso, cara? Que isso? É Não existe complicado. isso. Então, Enilda é nossa pré-candidata a vereadora. Grande professora, querida. É suplente atual. Foi três votos de diferença para o nosso amigo Macris, que também está fazendo uma excepcional gestão na Câmara de Vereadores. Parabéns, Verdade, Macrise. um forte abraço para ele também. Parabéns, Macrise. Parabéns, Macrise. Mas falando de Enilda, eu gostaria de falar para ela que eu fico feliz pelo tratamento que ela tem dado a essas famílias e essas pessoas. Só para dar esse parênteses. Dignidade, né? É. Então, mas voltando ao que você estava... Ela está falando aqui sobre a política pública para o turismo. Ela comentou aí. Então, é uma atividade que a gente pode explorar, mas eu estou falando sempre o seguinte, com o profissional. A gente pode promover cultura, esporte nas periferias. Por exemplo, nas periferias. Sim. Você vai nos bairros Teotônio de Vilela, você vai no bairro Nelson Costa, entre outros bairros, nos próprios distritos. Você não tem atividade esportiva, cultural. Então, você precisa criar as condições nesses lugares. Não precisa que o cidadão que mora no Teotônio de Vilela, Nelson Costa, ou num bairro distante de Guarda, por exemplo, tenha que vir para o centro para poder usufruir dessas áreas. Esses locais, e tem verba para isso, inclusive verba federal, você tem projeto, para se desenvolver nesse local, que você cria cidadania, você tira o menino, não é? Você tira o menino daquela cabeça vazia de estar lá pensando em bobagem, ou sendo captado pelo tráfego. O menino tem orgulho de vestir calção na chuteira, vestir um calção, a camisa do time dele, e bater um baba, e ele está sendo incentivado pelo profissional, que ele pode ser um atleta, seja de futebol ou de outras categorias, e por aí vai. A mesma coisa da cultura. Então, eu tenho certeza que essa área de cultura, esporte, lazer, essa área turismo, essa área estão todas interligadas. Tem que ter um tratamento super especial. Porque Deus deu para a gente o que há de mais lindo. Verdade. É a natureza. Você veja, quer ver um exemplo? Os músicos de Ilhéus, por exemplo. Músicos de Ilhéus. Excepcionais profissionais. Eu sou amigo de muitos, passando grandes dificuldades, com dinheiro a receber. Não tem sentido que fez uma festa 6 meses atrás e ainda não recebeu. Essas pessoas têm compromisso, são pais de famílias. Quais foi? Esses caras, eles são responsáveis, profissionais, pelo turista chegar aqui e se sentir bem, e nós também. Verdade. A gente vai para um restaurante, ouvir uma música, voz de violão, os caras com um sorriso no rosto, uma voz linda, profissional maravilhosa, e estão aí jogados aos traços, jogados aos cabos. Não pode. Entrou aí um grande amigo aí que queria salvar, o grande Frederico Vesper, grande querido. Nossa, Leonardo também, um grande abraço. Candidato do prefeito. Sucesso, amigo. Sucesso. Viu? Ô, Nilton, o papo quando é bom, ele flui e o tempo voa. Já tá acabando. O Instagram dá 1 hora pra gente bater papo, falta só 6 minutos. Então eu queria que você desse uma apanhada sobre o que você vê de futuro, porque eu gosto de conversar com você, porque você é um cara que você acredita que as coisas avançam e os investimentos estão chegando na cidade. Então, assim, dá o médio prazo, Ilhéus vai receber muito investimento dos governos federais e estaduais. Há perspectiva grande com os empreendimentos do intermodal. Amigo, eu quero que você dê um apanhado aí. Como você é um visionário. Ó, eu sou um cara otimista. Eu nunca fui... Isso, eu sempre digo isso onde eu chego. Você está sempre mente aberta. Sempre. Eu sempre acho que vai ter solução. Eu sempre acho que a gente pode recomeçar.
Eu sempre acho que a gente levanta, sacode a poeira, vai para frente, vai embora, porque as oportunidades E vão a gente aparecer. precisa disso, né? A gente precisa Sim, disso. tem que ter. Você tem que ter otimismo. Às vezes essas coisas acontecem com você para lhe dar uma chacoalhada, para lhe mostrar que você é capaz, que você é inventivo, que você consegue fazer diferente. Esses chacoalhadas são importantes. Às vezes você está dormindo, as oportunidades estão passando, a oportunidade está passando, você não está vendo. Essas chacoalhadas são Verdade. importantes. Então, Ilhéus vai receber 16 bilhões de reais em investimento nas obras portuárias e nas empresas que irão se instalar nos próximos anos. Não tem volta isso. A ferrovia está quase pronta. Não tem volta. Ilhéus tem um potencial monstruoso de empreendedorismo. Jacques Wagner, quando ele falou assim, pode falar. Sim. Jacques falou assim. Eu vou te chamar a atenção de uma situação que eu acho que é importante. O histórico de Ilhéus é sempre votar, é sempre escolher no menos pior. O histórico de Ilhéus do eleitor chegar para votar, sempre dizer assim, não tem jeito não. Sempre, ele é histórico isso, de querer votar desanimado, quando ele olha para o cenário que está. E quando eu vejo um cara como você, otimista, acreditando no potencial da cidade, eu acho que deve ser chamado a atenção. Deve dar ênfase a isso. Eu queria que você aproveitasse esses últimos 3 minutos para falar sobre esse otimismo seu. É porque passa muito rápido, né? E falasse para esse eleitor, para esse ilhéense, para esse cara que está aqui pensando na vida, no meio de uma pandemia, pensando no amanhã. Fale para a gente. Olha, eu acho que a gente tem uma solução para tudo isso. Sabe qual é? Sim. Elegendo Newton Cruz para prefeito de Ilhéus. Porque eu sou ilhéense, amo minha cidade, já viajei o mundo todo, maravilha. sempre falei de Ilhéus, defino, e não quero que ninguém fale de minha cidade. Você pode falar, fazer comentário, vai falar mal da minha cidade, não, porque eu sou ilhéense, adoro a cidade, uma cidade que tem oportunidade, pode estar mal gerida, mal administrada, mas é a cidade que eu tenho no meu coração, que eu amo minha cidade. Eu sei que é a cidade que você pode criar oportunidades. As pessoas vêm aqui, se apaixonam por Ilhéus, amam Ilhéus. Agora tem as críticas normais, que a gestão precisa ser melhorada e muito. O governador, o senador Jacques Wagner, o governador Rui Costa, fez um excepcional trabalho para Ilhéus. Nós não temos uma ponte, nós temos a ponte. Primeira ponte estaiada da Bahia. Coisa linda. Nós temos um hospital que é os melhores do Brasil. Nós temos a ponte, nós temos saneamento básico Pontal, 55 milhões de reais. Nós temos 17 milhões em obras de asfaltamento na cidade. Nós temos um investimento, o hospital novo, a materno infantil, que vai inaugurar agora no final do ano. Meu amigo, Ilhéus foi preparada pelo governador o Jacques Wagner e o governador Rui Costa, que é um excepcional gestor, para o salto que a cidade vai dar. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo que tudo tem uma solução. Só que essas soluções têm que acontecer com as pessoas certas no lugar certo. Verdade. A gente... Falta um minutinho. Quero agradecer a cada amigo que entrou na live, que passou aqui, deu um alô, outros só olharam, deram uma bisonhada. Queria pedir desculpa que não deu para falar com todo mundo, porque às vezes quando a gente vê já foi, e aí o papo flui. Quero agradecer demais a cada um amigo que nos acompanhou. Quero deixar para você esses últimos 30 segundos falar para os amigos também aí e agradecer. Só para agradecer a você pela oportunidade. Eu gosto de falar com você. Você é um cara inteligente, coloca bem as perguntas e eu sei que você pergunta o que o povo quer saber. Já percebi isso. É verdade. Então, Obrigado. Parabéns pelo seu discernimento, pela sua sensibilidade. Agradecer as pessoas que ficaram até agora com a gente. Aí, Rosângela está aí batendo palma. Rosângela, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Tamir está aqui. Muito obrigado. Só agradecer e desejar a vocês uma boa noite, que a gente vai se encontrar mais vezes, Jefferson, para falar novamente sobre a nossa cidade e as soluções. Obrigado a todos, carinho de coração. Um forte abraço, querido. Muito obrigado a todos. Obrigado.